Saudações Antarianos e Antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou dar continuidade à nossa série de vídeos sobre os reis Targaryen, sobre tudo na realidade sobre a família Targaryen. Se você está caindo aqui de paraquedas, saiba que esta é a sexta parte de uma série de vídeos. Você tem, obviamente, 5 vídeos ali para trás para você assistir. A gente já falou nesses 5 vídeos anteriores de 11 reis e da maior e pior guerra que o Westeros já viu. Então é importante que você assista esses vídeos antes de assistir este daqui. Outra coisa é que se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você ainda não nos acompanha nas nossas redes sociais, acompanhe-nos em todas as nossas redes sociais. Você vai encontrar os links na descrição desse vídeo. Bom, como eu já dei todos os recados, então vamos ao tema do vídeo de hoje. No vídeo passado eu tinha falado para vocês que em 184 depois da conquista, Aegon IV, o Indigno, morria. Então acabava o desgoverno dele ali. Só que então, em 184 depois da conquista, um novo rei tem que ascender ao Trono de Ferro. E esse é Daemon II, já que já houve um Daemon primeiro de seu nome, que eu falei em vídeos passados aí. Esse Daemon, ele ficou sabendo da morte do pai e uma quinzena depois ele desembarcou em Porto Real e ele foi até a Fortaleza Vermelha. Lá ele foi coroado pelo Alto Septão da época. Ele escolheu ser coroado com a coroa que o pai dele, Aegon IV, utilizava. Isso muito provavelmente porque ele queria tirar ali de vista todas as acusações que poderiam dizer que ele não era filho do Aegon. Acusações que eu sempre gosto de lembrar infundadas. Ele era de fato filho do Aegon. O Daemon ele assumiu o reino estava uma porcaria, porque o pai dele tinha ferrado o reino todo. Ele tinha que arrumar o reino. Tanto que a primeira coisa que ele fez foi dissolver todo o Pequeno Conselho. O Pequeno Conselho, o pai dele tinha enchido de bajuladores, de pessoas que estavam ali porque o rei ele queria pegar umas gurias. E por causa disso ele dava um cargo importante ali no conselho para que ele tivesse acesso às filhas ou sobrinhas ou alguma coisa de alguém que estava ali no conselho. Então ali o conselho era uma porcaria. E o Daemon não teve medo, falou, vocês todos demitidos, tipo Roberto e Justus. Aí ele foi e contratou novos conselheiros. Desses novos conselheiros, muitos inclusive foram célebres e acabaram fazendo grandes coisas para o Westeros. No vídeo passado eu também falei que o último desejo do Aegon foi que todos os filhos bastardos dele fossem legitimados. Esses filhos bastardos legitimados, eles tiveram o respeito do Daemon. O Daemon ele cumpriu a vontade, a última vontade do pai. Dentre todos os bastardos, haviam grandes bastardos. Esses grandes bastardos eram filhos de senhoras de casas importantes que o Aegon tinha pegado e acabou engravidando elas. Elas tiveram filhos bastardos do rei, como eram de casas importantes, grandes bastardos. O Daemon fez questão de manter os grandes bastardos por perto. Ele tratou todos com honra, concedeu os títulos que deveria conceder, concedeu várias coisas para eles, para que nenhum deles se sentisse mal. Ele se esforçou bastante para que nenhum deles falasse, poxa, sou um bastardo, mas eu fui reconhecido e esse rei novo aí tá com ciúme, ele não tá me reconhecendo. Ele não fez nada disso. Ele se esforçou o máximo para manter a amizade com todos os bastardos do pai. Infelizmente, não deu muito certo, mas eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente. Dentre esses bastardos estavam Daemon Blackfyre. Daemon Blackfyre, na época que o Daemon assumiu, tinha apenas 14 anos. Era a vontade do pai do Daemon, o Aegon, e pai do Daemon também, que o Daemon se casasse com uma mulher de Tyrosh. Essa mulher se chamava Rohanne. O Daemon foi e atendeu a vontade do pai mais uma vez. Foi lá e casou um menino de 14 anos com essa mulher. Então, ele foi concedendo todos os títulos que deveria conceder. Inclusive para o Daemon, ele concedeu terras na Água Negra. E falou, olha, essas terras são suas e eu te dou o direito de você erguer um castelo aqui. A sua casa agora vai ser importante, Daemon Blackfyre. Então ele tentou fazer isso. Só que nem só de grandes bastardos viveu o reino do Daemon. Ele também era fruto de um reinado do Baelor, o Santo. Porque no vídeo do Baelor eu falei que ele estava tentando fazer a paz com Dorne. Então ele falou, olha, eu tenho um primo chamado Daemon e ele pode se casar com a sua irmã mais nova. Ele falou isso para o príncipe de Dorne. Então esse Daemon, o priminho do Baelor, é o novo rei, o Daemon II. Então ele era casado com uma dornesa, Maria Martell. Ele utilizou então esse casamento para ele se aproximar do príncipe de Dorne e conseguir selar a paz. Ele foi lá, conversou, acertou todos os termos
E daí ele falou, bom, então vamos selar a paz com outro casamento. Eu concedo a minha irmã Daenerys para você, príncipe Meryn Martell, e daí a gente vai selar a união. A nossa casa vai estar selada, a nossa casa vai estar unida. A nossa casa vai estar unida pelos dois lados. Eu casado com uma Martell, eu rei casado com uma princesa de Dorne, e você, príncipe de Dorne, casada com uma princesa do reino. E assim foi feito. E diz inclusive que depois que eles acertaram todos os termos, os dois foram juntos até a estátua, o monumento em homenagem a Baelor I, o Santo. Então, eles colocaram uma coroa de flores lá e juntos disseram: Baelor, seu trabalho está acabado. Afinal de contas, o Baelor queria muito que Dorne se unisse ao reino, mas em paz. Então, o Daemon II conseguiu fazer o que o Daemon I não conseguiu, que foi unificar Dorne. Ele tentou por guerra, o Daemon II foi pela paz e pelo amor e conseguiu. Então, desde a muralha até o mar de verão, Westeros obedecia a um único rei, que era Daemon II. Isso não aconteceu em nenhum outro reinado, a não ser por um breve momento do reinado de Daemon I também. Contudo, muita gente não gostava disso. Eles não queriam Dorne como aliado, eles queriam Dorne ainda como inimigos. Inclusive, parte do governo do Aegon IV foi em guerra com Dorne, uma guerra fria, digamos assim. Ele não conseguiu fazer nada de ruim para Dorne, mas ele odiava os dorneses. Então, muitos senhores seguiam o seu rei, e por conta disso eles odiavam os dorneses também. Por conta disso, acabavam germinando ali as sementes da rebelião Blackfyre. Foi isso uma das coisas que acabou fazendo com que os Blackfyre conseguissem apoios. Outras coisas aqui, as casas tinham ciúmes também das casas de Dorne, porque o rei colocou muitos dorneses na corte, colocou dorneses no conselho, e as pessoas não gostavam de ver ali ter a atenção dividida com dorneses. As grandes casas queriam atenção só para elas. Além disso, no pacto com Dorne, muitas regalias foram permitidas a Dorne. Então, por exemplo, Dorne poderia manter o título de príncipe e princesa dos governantes, que nenhuma outra casa tinha, eles só eram lords e ladies. Já em Dorne eram príncipes e princesas. Eles poderiam recolher os próprios impostos e o reino não precisava ficar lá sempre com aquela mão de ferro falando, não, tá errado isso aqui. O reino fazia meio que vista grossa. Então, muita coisa eles podiam que outras casas não podiam, e isso enfureceu algumas casas. Só que mesmo assim o reinado de Daemon começou a dar frutos. Ele conseguiu estabilizar o reino, estabilizou Porto Real. Como eu disse, ele já tinha dissolvido o conselho e feito um novo conselho, que também já começou a dar frutos. E ele foi o cara que ele conseguiu ali restabelecer a patrulha da cidade também, porque o pai dele, para conseguir livre acesso ali aos bordéis da cidade, ele ia lá e promovia um soldado, promovia outro, e acabou que os soldados não existiam mais. O Daemon foi lá e reestruturou toda a patrulha da cidade e conseguiu fazer com que a cidade tivesse segurança de novo. O Daemon começou a fazer várias coisas boas, o que acabou fazendo com que ele fosse chamado de Daemon o Bom. O casamento do Daemon com a Maria Martell acabou rendendo frutos. Ele teve 4 filhos. Desses 4 filhos, 2 se destacavam, o mais velho e o mais novo deles. O mais velho se chamava Baelor. Baelor era um puta de um guerreiro, era um cara forte, grande, etc. Muito habilidoso com a espada, muito habilidoso em batalha. Baelor não tinha nenhum traço, nenhuma característica valeriana, ele era totalmente dornês, praticamente. Ele era cuspido e escarrado dornês, o que fazia com que muitas pessoas não gostassem dele. Afinal de contas, ele seria o cara que iria suceder o pai dele. Quando o pai dele morresse, ele se tornaria rei de Westeros. As pessoas viriam um dornês governando Westeros, o que ninguém queria naquele momento. Mas ele era um cara muito bom mesmo, então, mesmo muitas pessoas não gostando, parte dessas muitas pessoas ficavam de boa, falavam, tá, ele é um dornês, mas ele é legal, pelo menos. Vamos fazer vista grossa para esse dornês aí. Já o outro, o mais novo, se chamava Maker. E Maker, ele era tão forte quanto o irmão, tão tudo quanto o irmão, só que ele já tinha características valerianas. Então esses dois se destacavam dentre os 4. Já o Daemon, ele não era nem um pouco atlético. Ele era pequenininho, ele era franzino, ele não sabia lutar, era um bom governante, mas não tinha absolutamente nada de guerreiro. Enquanto isso, o Daemon Blackfyre, ele era um puta guerreiro, um cara imponente, um cara de respeito, um cara que era praticamente um semideus perante toda a sociedade. O que fazia com que ele também tivesse uma imagem um pouco mais elevada é porque ele carregava consigo a espada de Aegon o Conquistador,
a Blackfyre. Então, ele era visto de uma forma diferente, o que fez com que outros senhores também pudessem apoiar ele. Afinal de contas, eles diziam, esse guri franzino aí, ele não sabe governar. Ó. Esse cara aí que é o grandão, que tem a espada do conquistador, que deveria ser o rei. O interessante é que o estopim da rebelião Blackfyre não existiu. Não houve uma rixa, não houve um insulto, não houve nada que tenha acontecido entre o Daeron e o Daemon. Nada aconteceu. O que deve ter acontecido, como alguns dizem, é que o Daemon ele queria se casar com a Daenerys, a irmã do Daeron. Contudo, isso não faz muito sentido, até porque a rebelião Blackfyre aconteceu 8 anos depois do casamento da Daenerys com o príncipe de Dorne. Então, por que 8 anos depois somente ele foi se rebelar contra o reino? Não fazia sentido. Ele deveria ter se rebelado no próprio casamento da Daenerys, o que não aconteceu. O que aconteceu no casamento da Daenerys é que ele foi participar de um torneio contra o Baelor, que eu acabei de citar, e acabou perdendo, inclusive fez com que o Baelor fosse chamado de Baelor Quebra-Lanças. Mas ele demorou muito tempo, até porque quando ele foi fazer a rebelião Blackfyre, ele já tinha 7 filhos, e a Daenerys já tinha dado filhos também para o Meryn, então não fazia sentido nenhum. O que já faz mais sentido é uma outra teoria que diz que Aegor Rivers, filho de Barba Bracken, esse cara conhecido como Aço Amargo, ele que teria enfeitiçado, digamos assim, mandado veneno nos ouvidos do Daemon para que ele se rebelasse contra o reino. Os motivos do Aegor não são claros. Alguns acreditam que é pelo que tinha acontecido quando ele nasceu. O Aegor era filho de uma mulher chamada Barba Bracken, e Bracken é uma casa importante do Tridente, das terras fluviais, e essa Barba ela era assumidamente amante do Aegon IV. O pai dela era a mão do rei, inclusive. O Aegor nasceu uma quinzena antes da Daenerys. A Daenerys, ela não era um só, eram gêmeos, na realidade. A Daenerys mais uma criança natimorta. Quando a Daenerys, que é a mãe da Daenerys, deu à luz a essas 2 crianças, ela ficou muito mal, mas muito mal mesmo, muito perto de morrer. E daí a mão do rei, que era Bracken, falou, não, então vamos casar o rei com a minha filha, a Barba Bracken. E ficou espalhando isso pro reino todo. Para todo mundo, ele falava, não, o rei vai casar com a minha filha, vai casar com a minha filha. O problema é que a Daenerys se recuperou, ela não morreu aí. E por que ela se recuperou? O Daeron II, que na época ainda não era segundo, e o Aemon Cavaleiro do Dragão, que era irmão do Aegon, foram para cima do Aegon com tudo e falou, não, agora você tem que tomar uma decisão, tira os Bracken do poder. Então, o Aegon foi e desonrou a família Bracken, digamos assim, expulsou eles de Porto Real, expulsou eles da corte, e eles foram embora. Então, por conta disso, os Bracken acabaram caindo muito no reino. Caíram muito mesmo. Então, por conta disso, o Aegor pode ter raiva ali do reino, do Daemon. Outra coisa é que Brynden Rivers, também conhecido como Sangue de Corvo, ou Corvo de Sangue, ele mantinha uma relação bastante estreita com o reino, com o rei Daemon, inclusive. Isso porque Brynden Rivers era um Blackwood. Na verdade, ele era um bastardo, mas era filho de uma mulher chamada Melissa Blackwood, que foi a mulher mais amada do reino durante o reinado do Aegon IV. Essa mulher era tão amada, mas tão amada, que a Daenerys, a rainha e esposa do Aegon, sabia que ela era amante do Aegon, mas adorava ela, tinha ela como uma grande amiga. Porque a Melissa Blackwood era muito boa, o filho dela também era tido muito ali na corte. Então, Brynden Rivers, ele era um cara muito querido. Inclusive, já falei do Brynden Rivers aqui em um vídeo, no vídeo onde eu falo quem pode ser o Corvo de 3 Olhos, a possibilidade dele ser. Assistam lá o vídeo para vocês entenderem por que ele pode ser o Corvo de 3 Olhos. O Aço Amargo, então, foi ali incentivando o Daemon a se lançar ao Trono de Ferro. Vai lá, se lança ao Trono de Ferro, você vai conseguir e tal. E daí ele primeiro foi ignorando. Mas depois o Daemon foi e concedeu a filha dele, a Dalla ou Dahlia, para que o Aegor se casasse. Quando isso aconteceu, do Aegor se casar com a filha, laços mais estreitos ainda foram criados entre eles. E o Daemon decidiu então se lançar ao Trono de Ferro. Então nasceu uma nova casa, digamos assim. Essa casa já existia, mas agora ele criou o brasão, criou tudo. Ele criou a Casa Blackfyre, cujo brasão é um dragão negro em um fundo vermelho, inverso da Casa Targaryen, que é um dragão vermelho em um fundo negro. O que aconteceu é que a rebelião Blackfyre ela se mostrou bastante precipitada, não muito bem planejada.
E tanto que rapidamente, mas rapidamente mesmo, o Daemon II acabou descobrindo. Muitos dizem que o Brynden Rivers, do Sangue de Corvo, ou Corvo de Sangue, tanto faz, ele que estava envolvido ali nessa traição, digamos assim. Ele que foi contar pro Daemon, ó, os caras estão querendo usurpar seu trono aí, velho. Vai lá impedir eles. Quando o Daemon ficou sabendo, ele ordenou para a Guarda Real que capturassem o Daemon e fizessem ele prisioneiro lá. Afinal de contas, ele estava conspirando contra o reino. O problema é que avisaram o Daemon Blackfyre que isso iria acontecer. Então, ele conseguiu fugir. Os partidários dos Blackfyre acabaram utilizando isso como pretexto. Eles falaram, olha, o Daemon tentou prender o Daemon por motivo nenhum. O único motivo que a gente vê para que ele esteja fazendo isso é que ele é bastardo. Ele não é filho de Aegon, ele é filho de Aemon, o Cavaleiro do Dragão. Então ele não merece estar no Trono de Ferro. O que os Blackfyre, os partidários dos Blackfyre, chegaram para o Daemon e fizeram foi o seguinte. Chegou para Daemon e falou, Daemon, você a partir de agora é Daemon, primeiro de seu nome, rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens, guardião dos 7 reinos e todas aquelas coisas que eles falam. Enfim, nomearam o Daemon o verdadeiro e legítimo rei de Westeros. E começaram a chamar o Daemon de Daemon o Falso, dizendo que ele era bastardo. O que, como eu já disse, não faz sentido nenhum. A partir daí, então, o Dragão Vermelho e o Dragão Negro começaram a lutar. Tiveram várias batalhas. Mas a que importa, e a que eu vou contar pra vocês, foi a última. A Rebelião Blackfyre, como eu disse, ela surgiu um pouco desengonçada. Ela não foi muito bem planejada. E por conta disso, ela foi facilmente derrotada. Até porque grandes casas não apoiavam o Daemon Blackfyre. Ele já deveria saber disso. 4 grandes casas estavam nessa guerra. 4 grandes casas estavam do lado dos Targaryen. Essas 4 grandes casas eram a casa Lannister, a casa Arryn, a casa Baratheon e Dorne, com a casa Martell ali, que estava do lado do rei, tinha jurado lealdade a ele, estava lutando pelo rei. Já o Daemon Blackfyre não tinha nenhuma casa grande, ele tinha casas menores, que estavam ali servindo a ele. Então não tinha como ele vencer essa guerra. O que aconteceu é que o Brynden Rivers, o Sangue de Corvo, era muito bom no arco e flecha, e ele comandava ali uma galera que também era muito boa em arco e flecha. O que ele fez foi mais ou menos o que aconteceu em 300. Ele fez chover flechas do céu. As flechas cobriam o sol. E nessa chuva de flechas, o Daemon Blackfyre e os 2 filhos mais velhos dele, o Aegon e o Aemon, acabaram morrendo, e ali acabavam as pretensões de Daemon Blackfyre. Essa batalha ficou conhecida como Batalha do Capim Vermelho. Depois da morte do Daemon, o Aço Amargo viu o que tinha acontecido, catou a espada que era do meio irmão dele, a Blackfyre, e partiu para cima do Brynden Rivers. Nessa batalha entre o Aço Amargo e o Brynden Rivers, o que aconteceu é que o Aço Amargo conseguiu arrancar um olho do Brynden Rivers fora. Depois que ele arrancou esse olho do Brynden fora, ele vazou, ele fugiu, e então o exército só foi perdendo ali os seus líderes. Já tinha morrido 3, e de repente o Aço Amargo foge. De repente, a guerra que já estava perdida fica mais perdida ainda, quando o Baelor Quebra-Lanças chega com o exército de Ponta Tempestade dos Baratheon para aniquilar os que sobraram ali lutando pelo Daemon. Já o Maker, ele reuniu os que sobravam do exército Arryn e formou uma bigorna que foi esmagando todo mundo que encontrava pela frente. 10.000 homens de Daemon Blackfyre morreram por conta da burrice do Daemon. E muitos ainda saíram mutilados. O que aconteceu depois disso é que o Daemon, ele não foi nem um pouco piedoso com aqueles que estavam do lado dos Blackfyre. Ele tinha mostrado piedade antes, ele tentou selar a paz várias vezes, ele tentou não fazer a guerra, ele tentou de tudo, mas não deu certo. Então agora ele agiria com mãos de ferro. Ele removeu as honrarias de todas as casas, ele removeu os títulos de todas as casas, ele removeu as terras de todas as casas que estavam do lado dos Blackfyre. Ele inclusive obrigou que essas casas dessem até o reino reféns que seriam mantidos na Fortaleza Vermelha para evitar que essas casas se rebelassem de novo. Os filhos que sobraram do Daemon Blackfyre fugiram para Tyrosh, e com eles foi o Aço Amargo também. Tyrosh era a casa da mãe deles, então lá eles encontrariam um abrigo, e realmente encontraram. Então por conta disso eles fugiram para lá. Outras 4 rebeliões Blackfyre aconteceriam, até que a última, a 5ª rebelião, ela acabaria encerrando todas as outras rebeliões, porque a linhagem masculina dos Blackfyre acabaria na 5ª rebelião. E em Westeros, basicamente,
só vale a linhagem masculina. A casa Blackfyre ela continuou pela linhagem feminina, mas isso não importava. Contudo, a linhagem feminina ela vai ser importante já lá nas Crônicas de Gelo e Fogo, onde o Aegon, que pode ser teoricamente o filho do Rhaegar Targaryen, que aparece nos livros, pode ou não ser um Blackfyre, mas isso é assunto para outro vídeo. Muitos acreditavam então que o reino agora teria paz, afinal de contas, os Blackfyre estavam acabados, o Daemon poderia governar tranquilamente. O que aconteceria é que quando Daemon morresse, que foi um bom rei, ele poderia ser substituído pelo Baelor, filho dele. O Baelor serviu como mão do rei de 194 depois da conquista até 209 depois da conquista. Então ele tinha trabalhado muito bem junto do pai, ele tinha aprendido a governar junto com o pai. Então ele seria um ótimo substituto. Mas as coisas não funcionam assim no mundo de Game of Thrones, então alguma coisa tinha que acontecer, porque a história está feliz demais. O que aconteceu foi que em um torneio o Baelor acabou morrendo. E como isso aconteceu? Em um julgamento de 7. Julgamento de 7, eu já falei como é, eu expliquei para vocês lá no primeiro vídeo que o Maegor I, o Cruel, ele que decidiu ali um julgamento de 7. Basicamente o que aconteceu é que um cara chamado Aegon Targaryen, filho de Maegor Targaryen, esse cara era louco, ele inclusive morreu, já citei ele no vídeo Crenças e Mitos da Casa Targaryen, ele morreu tomando fogo vivo, acreditando que quando ele tomasse fogo vivo ele se tornaria um dragão. Mas não aconteceu, ele só morreu mesmo. Então, esse cara ele foi se engraçar com uma menina. Um cavalariço, sem importância nenhuma, sem casa nenhuma, pobre, sem importância nenhuma, eu repito, foi defender a menina. O que aconteceu foi que o Baelor viu aquilo e ele ficou do lado do cavalariço. Porém, Aegon Targaryen era filho de Maegor Targaryen, portanto era príncipe. E um príncipe, ainda mais louco, não atura coisas desse tipo facilmente. Então, o Baelor falou, olha, pede um julgamento de 7, porque ninguém vai concordar em dar alguma coisa para você se não for para um julgamento por combate. E aí a gente vai lutar. O Baelor, ele tinha tanta convicção de que sairia vitorioso que ele entrou pro time desse cara aí, desse cavalariço sem importância nenhuma, eu repito. O Maegor, que era irmão do Baelor, que eu já falei, ele ficou muito puto com o irmão, então ele entrou no time do filho, o Aerion. E então começou ali o julgamento do 7. O Baelor sabia que do outro lado tinha alguns membros da Guarda Real. Esses membros da Guarda Real não poderiam atacar ninguém que fosse da família real. Então o Baelor foi lutar contra eles, porque assim esses caras não poderiam fazer nada. E de fato eles não fizeram. O que aconteceu foi que o Aerion, ele foi lutar com o Baelor. O Maegor viu aquilo e ficou muito puto, saiu correndo contra o irmão e deu um golpe na cabeça do irmão que acabou matando o irmão. Reza a lenda que Maegor não queria fazer isso de forma alguma, que ele se arrependeu amargamente, que ele chorava todos os dias e que ele lembrava a data da morte do irmão todos os anos. Então, ele fez isso sem querer, digamos assim. E assim Baelor Quebra-Lanças acabou morrendo para defender um cavalariço sem importância nenhuma naquele momento. Mas, mais pra frente, esse mesmo cavalariço se tornaria uma figura extremamente importante, dando sequência, inclusive, às Crônicas de Gelo e Fogo, que eu vou falar sobre ele um pouco mais pra frente. Baelor Quebra-Lanças tinha morrido, mas ele tinha 2 filhos. Então, se Daemon morresse, aliás, quando Daemon morresse, porque ele ainda não tinha morrido, um desses 2 filhos assumiria. O problema é que, como eu disse, no mundo de Game of Thrones não é assim que as coisas acontecem. O que aconteceu é que chegou uma doença chamada Grande Praga da Primavera. Essa Grande Praga da Primavera, ela dizimou boa parte de Westeros. Muita gente morria, pilhas de corpos eram formadas. E o que aconteceu é que, dentre esses mortos, os 2 filhos de Baelor Quebra-Lanças estavam também, e Daemon II também estava entre eles. Então, dessa forma, morreu Daemon II. Daemon II governou por 25 anos, de 184 depois da conquista até 209 depois da conquista. A maior parte do seu reinado foi um reinado de paz, um reinado de justiça e um reinado bom. Inclusive, ele foi conhecido como Daemon o Bom. Assim terminou o reinado do 12º rei que Westeros já conheceu. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês estejam gostando de todos os vídeos.
Eu peço que se você não é inscrito, você se inscreva no canal. Se você já é, recomende o canal, que você nos acompanhe em todas as nossas redes sociais, porque isso é muito importante pra gente. Eu agradeço para você que assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigado e até a próxima.